Por que ninguém me disse isso antes? Eu acabei de ler esse livro aqui, vou trazer para você um resumo dele nesse vídeo. Inclusive, quem ficar até o final vai receber o mapa mental dele e eu vou falar para você quais técnicas utilizar para ler esse livro com foco, absorção e digo mais, tá? Vou falar muito minha opinião sobre ele aqui, porque é um livro que eu esperava algumas coisas diferentes dele e vou revelar para você nesse vídeo. Se você não me conhece, eu me chamo Rafael, já ajudei milhares de pessoas a lerem com foco, absorção e disciplina, colocando esse conhecimento em prática. Então, se você quer ler mais e melhor, já se inscreva nesse canal. Se já está inscrito, ativa o sininho, porque sempre que eu postar um conteúdo, você vai ser o primeiro a receber. E claro, deixa aquele like, porque esse vídeo aqui é um vídeo que vai fazer você, caso tenha interesse em ler esse livro aqui, ler ele com alto grau de memorização e ao mesmo tempo você poderá receber um resumão dele em PDF através do mapa mental que eu criei, através da minha técnica Bookmap, ok? Só que é só para quem ficar até o final. Bora lá? Esse livro foi escrito pela Julie Smith. A Julie é muito conhecida nas redes sociais porque ela é uma psicóloga clínica que ela traz muito conteúdo. Ela faz vários videozinhos como esse daqui, até o Instagram dela é esse, ó, Julie, e nesses vídeos ela traz muitas questões legais ali pra galera, sobre depressão, sobre dores emocionais, sobre como ter uma vida mais significativa, como se livrar do desânimo. Então ela traz muito conteúdo nesse aspecto e ela resolveu escrever esse livro. E o nome do livro é Por que Ninguém Me Disse Isso Antes? Porque ela diz que uma vez ela foi atender uma paciente dela e ela falou algumas coisas para essa paciente, que a paciente chegou para ela e falou assim: por que ninguém me disse isso antes? Por que eu sofri tanto tempo? Se eu soubesse disso, eu teria me livrado de tanta dor. E após alguns pacientes falarem e relatarem isso, ela resolveu trazer esse nome para o livro. Então o livro é um livro que é para você que deseja curar de um luto, que deseja ter mais motivação, se sente muito desanimado, sente uma falta de propósito, liga muito para as críticas. Então é um livro que tem um compilado de assuntos bem legais, eu vou falar mais sobre isso quando eu começar a resumi-lo, mas basicamente é um livro que ele é a porta de entrada para o desenvolvimento pessoal. Eu costumo dizer para os meus alunos que existem livros portas de entrada e livros que são mais de aprofundamento. Esse livro não é um livro de aprofundamento, não. É um livro que você vai entender sobre vários assuntos, só que você não vai se aprofundar muito. Você não vai entrar em águas mais profundas sobre esse assunto. Você vai molhar o pé só. E aí cabe a você pegar outros livros para você ter um aprofundamento. Qual que é o problema das pessoas? Elas querem resolver a vida delas lendo um livro. Isso não vai acontecer. Porque é impossível um autor pegar todo o conhecimento de um assunto e colocar num livro só. Por exemplo, nesse momento eu estou lendo o livro Manual de Programação Neurolinguística, PNL. Ele é exclusivo de PNL. Ou seja, ele é um livro assim, ó. Ele é um livro fundo, correto? Então ele não pega uma gama grande de assunto, porque ele fala só de PNL, mas tudo sobre PNL está nele. Esse livro aqui, ele é raso. Ou seja, ele é um livro que você vai saber sobre, ó, até o índice dele está separado, você pega o índice dele já está tudo aqui, ó. Sobre luto, sobre medo, sobre estresse, como ter a vida significativa, desânimo, motivação, dor emocional, críticas, ou seja, é um livro que vai se aprofundar em várias coisas, mas não tem profundidade. Por esse motivo eu não fui muito fã desse livro. Eu, Rafael, não fui fã dele. Por quê? Porque foi um livro que não me ensinou nada de muito novo, só reforçou algumas coisas que eu já sabia. Só que eu já tenho o hábito de ler, eu leio vários livros por ano. Ano passado eu li 48 livros, esse ano eu quero ler mais de 50. Então, para mim, é óbvio que quando eu ler um livro desse, eu vou achar um livro mais comum. E esse livro, a Julie, ela tenta trazer como se fosse uma consulta mesmo, né? Porque o que ela faz? Ela pega vários temas, como eu falei anteriormente, né? Desânimo, luto, críticas. Ela pega vários temas que ela escuta os pacientes dela falarem sobre isso nas consultas e ela traz nesse livro, mas ela não se aprofunda muito, tá bom? Então não espere você ficar muito expert em um determinado assunto, porque a impressão que eu tenho é que quando o assunto começa a ficar bom, ela já muda para o próximo capítulo, que é sobre um outro assunto. Um ponto importante, você que vai ler esse livro, porque a minha intenção aqui, pessoal, é que você leia esse livro. Eu não quero que o resumo seja um resumo no sentido de substituir a sua leitura. Nada substitui a leitura. As pessoas escutam audiobook, as pessoas gostam de ver resumos na internet. As pessoas elas não vão ter o verdadeiro resultado. O que vai te dar resultado mesmo é a leitura. Porque a leitura, por si só, ela trabalha foco. Quem lê muito se concentra mais. Quem lê muito se disciplina. Eu tenho inúmeros casos de alunos que
É o próprio caso da Bianca. A pessoa que não era disciplinada começou a ler, se tornou disciplinada. Então veja só, eu tenho isso aqui comprovado diariamente. Diariamente eu vejo depoimentos de alunos meus dizendo: pô, eu comecei a ler, comecei a ter mais disciplina, comecei a ler, comecei a ser mais produtivo. Então a leitura por si só ela é insubstituível. Tento trazer nesse vídeo para você é o quê? Te preparar para esse livro. Obviamente vai ter alguns spoilers aqui, mas nada substitui a leitura. E qual que é a dica que eu te dou? Olha só a foto do índice do livro. Quando você pega o índice, você tem ali parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, 5, 6, 7, 8. São 8 partes. É muita parte. Geralmente um livro com 8 partes, ele vai te causar uma certa obesidade cerebral. Em que sentido? Vai ter muita informação, só que essas informações, muitas vezes, elas vão se acumular muito, 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 e quando acabar o livro, você não consegue absorver. Então, se fosse um livro, por exemplo, com 3 partes, eu acharia que seria mais fácil de você absorver. Okay? Então, esse é só um ponto, não é uma crítica para o livro, é só uma observação para você que vai ler esse livro. Por quê? Porque eu recomendo que no começo da leitura você pegue o índice dele e você liste quais temas hoje são mais importantes para você. Tente escolher no máximo 2 ou 3. Por exemplo, desânimo. Você anda muito desanimado? Motivação. Como que está a sua motivação? A minha motivação está ruim. Pô, faz um xizinho ali. Dor emocional. Pô, mais ou menos. Nesse momento eu tô tranquilo. Então, sobre luto. E você tenta fazer um risquinho nas partes que são mais importantes para você. Se você anotar 5, 6, 7 partes, tenta reduzir para 3. Coloca um paredão. Ó, entre essas duas aqui, qual que é mais importante para mim? Pô, essa, legal. Não quer dizer que você vai ler somente essas partes, mas quando chegar nessas partes, o que você vai fazer? Você vai se dedicar mais, você vai anotar, você vai tentar resumir, você vai tentar criar ali um diagrama com as principais ideias, né? Embora você não tenha a técnica hoje, que eu explico essa técnica 100% no meu método, Leitor Faixa Preta. Mas não importa, mesmo que você não tenha conhecimento desse método, comece a pensar uma coisa. Você só vai entender o livro se você tiver a capacidade de resumi-lo e explicar para alguém. É isso que eu trago aqui. Se você não resumiu e não revisou, você não aprendeu. Então, pegue pelo menos essas partes que faz mais sentido para você e foca nelas, estuda elas. Aliás, se tem uma coisa que vai transformar você, é o estudo. Ler por ler, galera, ler por ler, um monte de gente lê. A diferença é quando você começa a estudar os seus livros. Olha a foto do mapa mental que eu criei desse livro aqui. Isso só foi possível porque eu li com técnica. Eu fui lá, anotei os principais trechos. Se você pegar, por exemplo, os capítulos do livro, não só os capítulos, mas o livro inteiro, ele tem partes escritas. Sempre que termina um capítulo do livro, eu faço um mini resuminho dele na última folha. Isso me capacita a ligar uma câmera, falar com você sobre esse vídeo, a fazer um mapa mental. E se eu quisesse colocar alguma coisa em prática, seria muito fácil. Por quê? Porque o conhecimento está aqui, eu domino ele. O que acontece é que as pessoas não conseguem dominar o conteúdo de um livro. Falta de técnica, falta de foco, falta de absorção, e tudo isso, para todos esses temas, você consegue ter técnicas para isso, ok? Por exemplo, você olhar o índice e você separar quais temas ali são mais importantes, é um tipo de técnica. Então, assim, é um livro que tem muita informação. Se você não resumir, se você não deixar isso mais palpável, mais filtrado, você vai ter problema, vai ser mais um livro que você leu, que você vai abandonar. Por quê? Por que as pessoas abandonam livros? Porque ela começa a ler o livro, ela sente dificuldade de se concentrar, ela não consegue ter motivação, porque a motivação, para você ter motivação, você tem que ver progresso. Se você não vê progresso, você desanima. Se você começa a fazer academia e não consegue ver resultado nos primeiros meses, você vai parar de fazer academia. Então, se você não vê progresso, você não tem motivação, tá bom? Então eu vou trazer agora aqui, eu vou colocar o mapa mental aqui, vou tentar trazer aqui um apanhado para você dos principais pontos, para você também aprender muita coisa aqui comigo. Eu fiz esse mapa mental utilizando uma das minhas técnicas, que é o Bookmap. O que é o Bookmap? Bookmap é uma parada que eu criei para fazer mapas mentais de livros, tanto para me explicar para as pessoas esse mapa mental, como também para eu mesmo aprender mais sobre o livro. Então o Bookmap é uma forma de eu sintetizar essa informação e poder trazer para você com mais clareza, e me auxilia também a entender mais sobre o livro. Aqui, por exemplo, logo de cara, o primeiro ponto que a Julie faz e traz muito é sobre o desânimo, né? E ela fala muitas vezes que a gente não consegue desenvolver uma autoconsciência. O que é uma autoconsciência? É você se perguntar quando você está num certo estado emocional. Então, quando você está desanimado. As pessoas elas se sentem desanimadas e elas se apegam àquilo, mas elas não se perguntam por que será que eu estou desanimado? Então essa autoconsciência é muito importante. E o que faz você gerar essa autoconsciência? Ela fala de uma coisa que todo mundo fala,
é um termo que está na moda, mas mesmo assim as pessoas não seguem, que é o tal do Mindfulness. Logo na página 31, ela começa a falar sobre o Mindfulness, logo no comecinho do livro. Por quê? Porque o Mindfulness é você desenvolver uma autoconsciência. Então, quando você está nesse processo de meditação, uma das coisas que faz parte da meditação é você se perguntar o porquê que você está pensando aquilo. E você observar os seus pensamentos sem julgar. Então, você está ali concentrado, começa a pensar em outras coisas, você tem que se observar. E aí chama metacognição que ela traz aqui. E por que ela traz isso logo no começo do livro? Porque isso aqui pode ser aplicado em várias esferas. Então, se você está se sentindo, por exemplo, desmotivado, se pergunte, por que eu estou me sentindo desmotivado? Só que as pessoas elas não criam essa autoconsciência. Então, o processo dela, às vezes, de recuperação se dá quando ela vai através de um terapeuta, quando ela vai para uma clínica de psicólogo. Por quê? Porque nesse momento ela começa a conversar e o psicólogo faz esse papel de fazer você se observar muitas vezes. E aí sempre no final de cada capítulo ela coloca assim algumas coisas que ajudam você a se livrar daquilo. Então sobre o desânimo, o que ela gosta de fazer? Ela gosta de fazer o seguinte exercício, de você escrever numa folha de papel 3 coisas nas quais você é grato. Porque quando você começa a exercitar a gratidão, você começa a se animar mais, porque nesse momento você também tem uma autoconsciência das coisas que estão dando certo na sua vida. Então, existem coisas que te desanimam, mas existem coisas que te deixam animados. E quando você se lembra disso, isso tem uma certa frequência, nessa frequência vem e você tende a se tornar mais animado. Só que sempre trabalhando a autoconsciência. Não adianta você fazer coisas que ajudam se você não trabalha a metacognição. E tem uma coisa que ela fala no livro que é interessante, que ela fala que se você não acertar no básico, você não vai conseguir ter resultado. Por exemplo, muitas vezes o que leva a pessoa a visitar ali uma clínica, procurar um terapeuta, ela não fazer o básico. Qual que seria o básico? Sono, exercício físico, contato humano, gente que te energiza, não aquela pessoa que te bota para baixo, gente que te coloca para cima. Rotina e a alimentação. Então veja só, a pessoa às vezes se alimenta mal, dorme mal, e tudo isso gera um certo estresse. Eu, por exemplo, nas noites que eu durmo pouco, galera, o meu nível de estresse é maior, o meu nível de concentração é baixíssimo, e aí você tenta se concentrar numa tarefa, você não consegue, você começa a ficar estressado. Então olha a importância de você acertar no básico. Então tem até uma série que eu estou assistindo atualmente, chama Sopranos, e o personagem principal, que é o Tony Soprano, ele sofre de depressão. E aí eu percebo assim que agora que tá chegando a terceira temporada, né, que a psicóloga chega para ele, porque desde a primeira temporada ele faz acompanhamento de uma psicóloga, né? E agora que começaram a falar para ele, meu, por que você não começa a fazer exercício físico? Você tá acima do peso, você dorme pouco, dorme tarde. Então veja só, naquela época, né, a série foi feita nos anos 90, naquela época você já tinha essa questão da ansiedade começando, ele sofre de síndrome do pânico, síndrome de ansiedade. Só que não acerta no básico. Aí ele toma Prozac, toma um monte de medicamento, mas o básico ele não faz. E a medicina 3.0, que é até uma coisa que eu aprendi com esse livro aqui, o Outlive, ela fala muito da prevenção e não da remediação. E a prevenção é você acertar no básico. Então eu acho legal que a Julie trouxe isso. Porque ela diz o seguinte, ó, beleza, você pode vir no meu consultório, eu vou te atender, eu vou te ajudar, esse livro pode te ajudar, mas primeiro você precisa acertar no básico. Quando ela fala sobre motivação, de tudo que ela fala no livro, eu vou trazer aquilo que eu acho que é a melhor estratégia possível, que é você ter um objetivo em mente. Se você não tem um objetivo potente em mente, você não vai ter motivação. E eu acho que hoje a motivação para as pessoas, ela é muito subestimada. As pessoas acham assim, no seguinte sentido, né? As pessoas acham que para ter motivação é você apertar um botão e ela vem facilmente. E não é assim. O que vai fazer você ter motivação a médio e longo prazo é você ter algum objetivo. Então, lá na frente do livro, ela inclusive faz um capítulo que eu acho interessante que você leia ele, acho que todo mundo que lê esse capítulo, que é sobre como ter uma vida significativa. E quando você tem uma vida significativa, você consegue ter mais motivação. É aquela famosa frase do Nietzsche, né? Quem tem um bom porquê aguenta qualquer como. E uma parte do livro que eu acho que hoje em dia, ainda mais falando de internet, falando sobre esses assuntos, eu acho que casa muito bem, é sobre como lidar com críticas, certo? Como lidar com críticas. E críticas é uma coisa, pessoal, que ainda mais para mim, que trabalha aqui no online, eu recebo muita crítica. Eu recebo comentários ofensivos, tanto no YouTube como no Instagram. E geralmente essa galera que vem me criticar, é uma galera que você pega o perfil da pessoa, a foto não é dela, sei lá, é a foto de um desenho animado. O nome, muitas vezes, nem é dela.
Então são pessoas que estão ali somente para criticar. E o que eu quero fazer de ponte, né, com esse meu exemplo, com o que o livro fala? O livro fala o seguinte, ó, deixe de lado as críticas que refletem os valores de outras pessoas e não os seus. Quando você sabe quem é que deseja ser, é muito mais fácil escolher quais críticas escolher. Então, por exemplo, essas pessoas que criticam, quais são os valores delas? Primeiro, totalmente oposto do meu. Qual que é o meu valor hoje em dia? Eu quero ensinar as pessoas a lerem com foco, absorção e memorização. Porque eu acredito que se você lê com técnica, estudando o livro, aquele conhecimento que o livro pode te fornecer, ele tem o potencial de mudar a sua vida. Ele pode mudar a sua vida. Agora, essa pessoa que está criticando, qual que é o valor dela? Eu vou na internet, eu quero criticar tudo aquilo que eu não consigo fazer. Porque ninguém critica alguém que tem feito a mesma coisa que você. Então, nesse caso, é um exemplo singelo que eu trago de como que ela traz isso no livro, de você sempre olhar os valores. Então, quantas pessoas criticam você e você fala assim, nossa, mas essa pessoa eu faço questão de ser amigo dela? É uma pessoa que eu tenho os valores iguais? Não, então por que eu vou ligar? E é lógico que é um negócio difícil de ser feito. Envolve, inclusive, aquela metacognição que eu falei lá no começo, lembra? Mas a gente não pode deixar de trazer isso aqui. A gente não pode deixar de dizer o seguinte, que o livro, muitas vezes, o que ele fala no começo, ele tem que ter sido arrastado até o final. Então, ela fala sobre isso, né, de você sentir que se os valores não são iguais, você não vai ligar para essas críticas, mas sempre lembre-se que a metacognição é muito importante. Vocês podem ver que no mapa mental que vocês vão receber, muitas vezes eu coloco assim alguma observação e eu coloco o número da página. Então, por exemplo, assim, ó, sobre o medo, tá assim, ó, fuga, evitação angustiada, estratégias compensatórias, e do lado tem a página. Por quê? Porque esse mapa mental eu fiz para mim. Eu não imaginava divulgá-lo. Então, eu uso o mapa mental como uma espécie de guia de estudo para mim. Então, se eu quiser saber mais sobre estratégias compensatórias, e aí tem algumas coisas que ela traz. Aí tá assim, ó, por exemplo, ó, estratégias compensatórias, 164. Se eu quiser entender quais são essas estratégias ou revisar, é só eu ir na página 164. Só que esse mapa mental eu fiz para mim, para estudo. Eu não imaginava que eu fosse oferecer nesse vídeo. Decidi oferecer porque eu achei que foi um trabalho legal. Eu acho que é um mapa mental que, inclusive, para quem vai ler o livro, já tem um certo norte. Mas geralmente o mapa mental que você cria para explicar algo para alguém, como seria mais ou menos o caso nesse vídeo, ele é um pouco diferente. Porque o mapa mental ele tem duas funções. A função de te ensinar mais, de você aprender mais sobre um assunto, mas também de você conseguir explicar para alguém. Nesse caso aqui foi mais no sentido de input, não de output. Então por isso, se você baixar o mapa mental no final do vídeo, talvez você tenha essa pequena dificuldade de o que será que ele quis dizer. Sobre a parte de uma vida significativa, que é uma das partes que eu acho que são importantes que você, acho uma das mais importantes que você leia, que você entenda, ela fala duas coisas muito interessantes que eu queria trazer nesse resumão aqui. Primeiro, de você definir o que realmente importa. Então, assim, para você encontrar a felicidade, a primeira coisa que você precisa é ter clareza. O que importa para você? Primeiro ponto. Então, para mim, por exemplo, quando eu estava infeliz no meu trabalho, eu tomei a decisão de largar aquilo e ir atrás de uma vida mais significativa, porque para mim o Quem Enriquece é algo muito significativo. É um projeto que eu tenho, que já faz anos que eu estou nele, está no começo ainda, mas dá muito trabalho, mas eu sou muito feliz em fazê-lo, porque hoje ter mais de 1.000 alunos, poder ter uma plataforma de cursos que ensina as pessoas a se desenvolver, ouvir depoimentos de pessoas que estão tendo sua vida, que estão tendo suas vidas transformadas, para mim é muito significativo. Mas eu fiz essa escolha. Então, quando eu estava lá infeliz no meu emprego, aquilo para mim não importava. Então, eu defini o que importava. Não estou dizendo que você tem que largar o seu emprego, mas muitas vezes você tem que tomar a decisão para aquilo que importa para você. Para mim, me importava fazer isso aqui, então eu tomei essa decisão. Eu já sabia que era isso. E as pessoas, muitas vezes, elas deixam a vida levar. E elas não fazem uma definição, uma decisão. E qualquer livro que você lê sobre propósito, qualquer livro que você lê sobre definição de objetivos, você percebe que os dois assuntos estão correlacionados. Quando você pega o livro do Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, ele tomou a decisão de encontrar um sentido dentro do campo de concentração. Ele estava sofrendo, ele viu a família inteira dele morrer, mas ele fez a seguinte decisão, ele tomou a seguinte decisão, eu vou encontrar sentido aqui dentro. Então, o propósito vem em você definir o que importa. E segundo, os relacionamentos ajudam. Então você tem que ter ao seu lado pessoas que te motivam, pessoas que te apoiam. Tanto é que ela fala sobre isso, ó, relacionamentos dentro dessa parte.
ela comenta da importância disso. Se você pega o livro Uma Boa Vida, inclusive tem resenha dele aqui no canal, ele fala a mesma coisa, da importância de você ter alguém do seu lado. Por quê? Primeiro que não tem sentido você não dividir uma coisa muito boa que você quer. Então, assim, pensa assim, você vai, trabalha, conquista um monte de coisa, mas com quem você vai dividir isso? Não ter com quem dividir isso é muito ruim. Ao mesmo tempo, não ter alguém que te apoie também é ruim. A pessoa não precisa estar com você junto nesse propósito, né? Tem que estar juntinho com você ali. Não, mas a pessoa tem que te apoiar. E aí nessa parte, ela fala algumas coisas sobre como criar uma vida plena, como você buscar ajuda quando você não consegue achar o seu senso de propósito. Então se você se vê nesse assunto, pô, lê o livro que é muito bacana. Mas agora sim, é o que eu falei para vocês. Estude o livro, porque ler por ler não vai te levar a lugar nenhum. Você precisa estudar esse livro. E esse livro é um livro bacana para você estudar, para você começar a criar o hábito de ler, para você começar a entender alguns assuntos que vão ser muito repetidos durante o seu desenvolvimento pessoal. E para você pegar o mapa, o que acontece? Durante o vídeo, eu deixei um código aqui. O que você vai fazer? Você vai lá no meu direct do Instagram, tem o link dele aqui na descrição. Então você vai clicar no meu Instagram, vai aparecer o meu perfil, você vai tocar em mensagem, enviar mensagem e você vai escrever o código que aparece aqui. Fechou? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Te vejo no próximo vídeo, na próxima resenha. Mais um livro lido, resumido. Fiz uma meta esse ano aí de ler 48 livros pelo menos e resumir esses livros para todo mundo. Estou empenhado nisso. Espero que esse resumo tenha te ajudado, mas recomendo que você leia o livro mesmo assim.